Baixaria de Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto continua. A gente está vendo também aliados de Flávio Bolsonaro que celebraram uma decisão do Alexandre de Moraes de privar a visita de Flávio na época eleitoral. Gente, a família Bolsonaro vai ocupar, de fato, os noticiários. Ontem a gente teve uma live maravilhosa aqui. Pena que a meta não bateu por pouco. E a gente não teve membros ontem, infelizmente. Então eu queria muito que alguém mandasse uma chuva de membros aí pra gente, que seria muito bacana pra gente poder fechar as nossas metas. Mas a gente teve uma live muito boa ontem com o professor José, dele lembrando pra gente quais eventos o Lula estava quando deu declarações interessantíssimas. E como às vezes a comunicação governamental não nos lembra do que foi falado, de onde ocorreram esses eventos e a quantidade de inaugurações que o Lula falou. No que eu sugeri, eu falei, o problema não está na SECOM falar do factual, porque eu recebo aqui as informações de uma inauguração do Lula, mas eu queria que a SECOM entregasse conjuntos de informações, fazendo uma crítica construtiva. Eu acho que a SECOM podia entregar conjuntos de informações, até para contrapor, botar ali no papel, contra as informações do Jair Bolsonaro, né? Darcio Vieira mandou bom dia, Pedro. Damares descobriu como mulher é vista no bolsonarismo. Sempre soube, né? Sempre soube. Eu concordo muito com o que a Helenira Vilela falou aqui. Não falou aqui, não. Falou numa live que eu estava presente. A Damares é uma águia, né? A Damares sabe o que está acontecendo. A Damares não é boba. A Damares entende o que está rolando. E, em cima dessas baixarias todas, eu queria trazer... O Reinaldo Azevedo fez uma brincadeira muito interessante, porque saiu uma matéria bizonha na Veja dos neissexuais, né? Os caras que têm admiração irrestrita por Neymar. E aí ele colocou um termo, bolsossexuais. Vamos ver aqui essa informação. Vamos lá, meus caros, minhas caras. Sim, Juvencio, tem notícia de mais 10 demissões no ICL. Tem uma apuração do Thiago Suman, do DCM, a respeito disso. Desejo que as pessoas que foram demitidas sejam realocadas. Parece que o Demore está fazendo live também, né? Então, a gente vai continuar aqui trazendo para vocês o jornalismo importantíssimo. Vamos ver aqui, Reinaldo Azevedo, bora. Olha, Bernie, nós conhecemos pessoas que são meio neissexuais, né? Sim. Conhecemos, não conhecemos? Uhum. Bem próximas até. Sim. Às vezes até estão no estúdio, estão esses santistas estranhos, né? Essa coisa, a pegada... Diz mostra o a cara do Carlos ali, que é santista. Só para ele fazer cara, vai. Cadê o Carlos? Cá estou. Agora, tem os bolsos sexuais também. Olha só. Que coisa pavorosa. Tem. Tá muito... Tô com um delay muito grande aqui. Eu falei, mostra o Carlos. Não viu o Carlos? Mostraram o Carlos? Mostrou. Mostrou? Uhum. Então tá. Ele deu até tchauzinho pra câmera. Deu até... Lei sexual. Vamos... vai. Reinaldo, as redes sociais trouxeram à luz os héteros ditos conservadores que teriam uma pontinha de atração sexual quase libidinosa por Neymar. Ficaram conhecidos... Coisa, né? Pois é. Coisa estranha, Deus me livre. Eles ficaram conhecidos como neissexuais. Num evento do PL no Ceará, parece que o deputado André Fernandes anuncia a existência também dos supostamente héteros bolsossexuais. Por que isso? Eles decidiram dizer que o galego de Michele, como ela chama o marido, não é dela. Não, mas é nosso, segundo eles. Quer dizer, deles, né? Isso tudo aconteceu na sexta, durante um ato no estado, no qual foi selada a candidatura do pai do deputado, Alcides Fernandes, ao Senado. Vamos acompanhar aí o discurso do André Fernandes. E que saudade eu tenho do nosso presidente. Eu fico olhando ali o rosto dele. Nosso eterno presidente. Nosso galego. Não é de ninguém individual não, tá? É nosso galego. E se o nosso líder, Jair Messias Bolsonaro, escolheu o futuro presidente Flávio Bolsonaro, o nosso papel é abraçá-lo, colocá-lo na presidência da República e varrer
o PT de vez desse país. Love is in the air. Eu acho curioso, porque a misoginia é tal, ali no bolsonarismo, né? É mesmo, estou me lembrando aqui que o André Fernandes não vou poder falar isso aqui, né? A misoginia é tal que a Michele perdeu o direito ao sobrenome, que eles chamam de Michele Firmo, né? Aliás, ela é Michele Firmo Reinaldo, e Vólio Bene resolveram expropriar também o galego dela. O galego é nosso. O ódio à mulher ali... Bom dia, Fernando! É um troço patológico. E daqui a pouco nós vamos ver um negócio devastador da Damares Alves. Né? E o Valdemar, ele resolveu inocular um pouquinho de culpa na Michele para ver se a coisa rola, para ver se a Michele volta para a turma, concorre, porque... vamos direto para o Negrito aí, meninos. Ele falou com a Michele e tal, falou com o Globo. O que ele disse? Aspas, primeiras aspas aí. Se nós perdermos a eleição, Bolsonaro fica mais 10 anos preso. Nós não podemos dividir o nosso pessoal. Eu acredito que a Michele vai se entender ainda, porque ela é inteligente, competente, criou uma baita base no Brasil com as mulheres, e eu acho que ela tem tudo para acertar isso, passar por esse momento difícil e a gente acerta, se Deus quiser. E também espera a conciliação. Vai lá, outras aspas. Estamos tentando ver esse caso da Michele, porque ela é muito importante para nós. Nós queremos ela de candidata ao Senado e nós queremos ela na campanha de Flávio. Nós temos que acertar isso. Não podemos brigar entre nós. A eleição vai ser difícil, todo mundo sabe disso. Então nós temos que conquistá-la de volta, porque ela é importantíssima. Então, Michele, olha, a chance do Bolsonaro ser da cadeia, mas a chance do Bolsonaro ser da cadeia é a promessa da crise, né? Caso o Flávio seja eleito, tentar a inconstitucional anistia ou a inconstitucional indulto e tal, e aí vai para as costas da Michele. A Michele é hostilizada, chutada, roubam até o galego dela. Michele, pensa no lado bom, vai com chulé junto. Eu não sei, foi ele que testemunhou, né? Eu não posso falar. Se o dia minha mulher me perdesse, não perderia chulé. Então, eu acho difícil a Michele entrar nessa. Até porque ela tá como na música do Peninha, né? Eu tenho os meus segredos e planos. Mas aí ela conta, né? Só conto pra você, mas ninguém. Só conto pra você o eleitorado. Vai. Reinaldo, Michele Bolsonaro tem adaptado sua atuação política após deixar o comando do PL Mulher. A ex-primeira-dama passou a reorganizar a atuação em torno de uma rede de candidatas, campanhas estaduais também, lideranças religiosas e do movimento chamado Imparáveis. Falamos aqui na semana passada de um novo perfil no Instagram chamado Imparáveis MB, em referência às iniciais de Michele. A conta tem pouco mais de 6 milhões de seguidores e afirmam, aliás, não ter sido criada pela ex-primeira-dama. 6 mil seguidores, só corrigindo. Tampouco ser administrada pela Michele Bolsonaro. Segundo o perfil, a criação partiu de ex-integrantes da área de comunicação do PL Mulher, aliados a Michele. Apesar de negar a participação da ex-primeira-dama, a conta também representa a estratégia da mulher de Bolsonaro de preservar a influência construída entre mulheres conservadoras, e evangélicos, mesmo sem ocupar um cargo formal na legenda. Segundo aliados de Michele, a avaliação é que o principal patrimônio político dela nunca esteve no cargo que ocupava, mas nas relações com parlamentares, prefeitas, vereadoras, dirigentes estaduais e lideranças religiosas espalhadas pelo país.
Olha, Benny, nós conhecemos pessoas que são meio neissexuais, né? Sim. Conhecemos, não conhecemos? Uhum. Bem próximas até. Sim. Às vezes até estão no estúdio, estão esses santistas estranhos, né? Essa coisa, a pegada. Mostra a cara do Carlos ali, que é santista. Só para ele fazer cara, vai. Cadê o Carlos? Cá estou. Agora, tem os bolsos sexuais também. Olha só. Que coisa pavorosa. Tem. Tá muito. Tô com um delay muito grande aqui. Eu falei, mostra o Carlos. Não viu o Carlos? Mostraram o Carlos? Mostrou. Mostrou? Então, tá. Deu até tchauzinho pra câmera. Deu. Lei sexual. Ó, vamos. Vai. Reinaldo, as redes sociais trouxeram à luz os héteros ditos conservadores que teriam uma pontinha de atração sexual quase libidinosa por Neymar. Ficaram conhecidos... Coisa, né? Pois é. Nossa, coisa estranha, Deus me livre. Eles ficaram conhecidos como neissexuais. Num evento do PL no Ceará... Eu acabei de reparar que eu vou ter problema na live hoje. Rodou Caetano Veloso, eu não me toquei. Eu tava acompanhando aqui um outro negócio. Mas enfim, depois Gabs e Xanda eu lido com isso aqui. Vamos lá. Saco. Vamos então aqui pro Valdemar humilhando o Flávio. Bora. E aí, quem agora? Carlos ou Vai? Sou eu. Ou Vai? Você jamais tente um dia me elogiar como Valdemar elogia. Ele é bom de elogio, né? O Valdemar, olha, gente, nada é melhor do que um elogio do Valdemar para te deixar no chão. Vai. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, avaliou ainda durante o fim de semana que a carta escrita por Jair Bolsonaro é importante para a campanha de Flávio Bolsonaro, porque os votos pertencem ao ex-presidente. Em declaração ontem à Folha, Valdemar disse: sexuais. é bom para mostrar isso para os eleitores, porque os eleitores são do Bolsonaro, do Jair, né, do pai. Após deixar claro que os votos são de Bolsonaro, do pai, Jair, e não de Flávio, o presidente do PL afirmou que o documento não indica a fragilidade da campanha do senador, não. Disse assim: o Bolsonaro é que tem os votos. Veja bem o que ele fez, por exemplo, para o nosso partido. Nós estamos com 98 deputados hoje federais. É o Bolsonaro que tem muito voto. Agora, tem que ser gente boa para pegar esses votos. Isso. Carlos, os votos não são da parte viva da minhoca, tá? Não. Parte viva da minhoca não tem voto nenhum. Não, e é verdade. Mas é verdade. Eu não vou contestar isso. O problema é que o Flávio não está conseguindo convencer ninguém, né? Por enquanto. Não, convencer ninguém. Está bem nas pesquisas. Hoje até saiu uma pesquisa anexa, está empatado com Lula, ainda que atrás, né, na margem de erro. E tem também o modo Nicolas de elogiar. Eita, isso aqui é cobrinha criada, rapaz. Isso é cobrinha criada. Hein? Eu entendo, veja só. Entender não quer dizer justificar, tá? Entender, compreender, significa ter clareza sobre a natureza do fenômeno. Justificar é outra coisa. Quando a extrema-direita pega no pé do Nicolas, eles percebem a palpitação da traição. Vale bem. Sim. Aquela palpitação da traição que o Nelson Rodrigues percebia em algumas personagens. Eles percebem. Eles percebem que o Nicolas poderia, se a viúva fosse, enterrar o marido de manhã e chupar um chicabão à tarde no portão. Que é a imagem do Nelson. A viúva pressurosa ali, Carlos. Nossa, a viúva está chateadíssima. Enterra o marido e vai chupar um chicabão no portão. E o Nicolas está sempre prestes a pegar o chicabão. Metaforicamente falando. Que, vamos lá. O Nicolas resolveu dar aquele apoio camarada pro Flávio. Ô, Flávio, tamo junto aí, vai.
Reinaldo, aliados de Flávio Bolsonaro usaram as redes sociais para pregar a união em torno da chapa do senador na disputa pela presidência. Pelo X, o deputado federal Nicolas Ferreira, a seu modo, tentou elogiar o senador e destacou ser a segunda vez que o ex-presidente pede publicamente união e maturidade. Vamos ao que disse Nicolas Ferreira. Desde que o presidente Jair Bolsonaro tomou sua decisão, estamos juntos no projeto Flávio Presidente e trabalhando por isso. Aliás, essa já é a segunda vez que o presidente pede publicamente união, maturidade e que diferenças pessoais sejam deixadas de lado em nome de algo maior. Infelizmente, alguns parecem não conseguir obedecer nem mesmo o líder que dizem seguir. Da nossa parte, não haverá espaço para vaidade, disputa interna ou ressentimentos. O foco é um só, o projeto que Jair Bolsonaro escolheu apoiar, que nós também apoiamos, fecha aspas. Também pelo X, o líder da oposição no Senado e coordenador da campanha de Flávio, Rogério Marinho, que a gente já citou aqui, compartilhou a carta e escreveu: Juntos pelo Brasil, Flávio Bolsonaro, presidente. Quando eu falei para o Carlos, conversei com o Carlos, que ele assumia que ia ficar aí na bancada, eu falei para o Carlos fica tranquilo, disse, Carlos, fica tranquilo, não, entre nós, não, fica tranquilo, não vai ter ressentimento, não vai ter vaidade. Ele falou, nossa, agora eu tô relaxado. Cara, quando você diz assim, não há espaço para ressentimento, para vaidade, eu estou afirmando que há o quê? Ressentimento. E que a vaidade foi ferida. Eu adoro toda a linha dos linguistas, a minha área de estudo original é linguística. Todo enunciado traz em si o seu contrário. A coisa de contexto. Se eu falar para vocês, eu estou com uma jaqueta preta. Ok, estou com uma jaqueta preta. Mas, a depender da coisa, eu digo, isso é preto. Eu estou partindo do princípio que pode não ser. Todo enunciado traz um pouco o seu contrário. A depender do contexto, você, na verdade, está demonstrando ali um potencial de dissensão que é gigantesco. E que o Nicolas não esconde também. Parece que tem gente que não entende. Quem é que não entende? Quem não entende, ele andou tretando, inclusive, com o Eduardo. Até outro dia. E depois nós vamos ver um negócio com a Damares que aconteceu pavoroso. Olha, a Damares, como dizia a Magda, chupou o pau da barraca. Ela não dourou a pílula. Magda do Sai de Baixo, para quem não lembra. Não dourou a pílula, não. A coisa não está muito bem. A coisa não está muito bem. E o Caiado disse o óbvio. Só que o Caiado descobriu isso meio tarde, né? Carta demonstra fragilidade. Vamos lá, vai. O pré-candidato à presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado, divergiu de Valdemar, avaliou que a divulgação da carta de Bolsonaro mostra, sim, fragilidade da candidatura de Flávio. Em evento em São Paulo no sábado, o ex-governador de Goiás afirmou que o eleitor não quer um presidente que precise de aval constante de outra liderança. Disse ele, estamos em uma campanha eleitoral, quem tem que responder somos nós, os candidatos. Na sequência, pelas redes sociais, Caiado escreveu o seguinte: pense numa crise envolvendo Venezuela, Bolívia ou Argentina. Nesse momento, ninguém pode ter dúvida sobre quem manda, muito menos imaginar que o presidente precisa primeiro ouvir alguém antes de agir. Esse contraste entre autonomia e dependência pode virar um eixo central do debate, porque numa eleição presidencial, liderança não se herda. Quanto a isso, não tem nada... Bom, é isso, né? É isso. E não tem. Não tem. E precisa apelar ao pai para mostrar que, de algum modo, é capaz. Porque o pai também não deixou muito espaço para autonomia ali. Com a diferença de que os filhos não quiseram ser autônomos. Eles quiseram ser dependentes. E aí, quem agora? Carlos ou Vai? Sou eu. Ou Vai? Você jamais tente um dia me elogiar como Valdemar elogia. O Valdemar, olha, gente, nada é melhor do que um elogio do Valdemar para te deixar no chão. Vai.
O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, avaliou ainda durante o fim de semana que a carta escrita por Jair Bolsonaro é importante para a campanha de... Então, gente, esse é o Valdemar da Costa Neto. Esse é o Lula. Esse é o Valdemar da Costa Neto. Esse é o Nicolas. Me fugiu aqui que eu estava olhando uma outra coisa. Mas o Valdemar é esse cara que diz essa coisa aqui para Daniela Lima, que é fantástica. Eu acho que isso precisa ser lembrado o tempo inteiro. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Um segundo, gente. Mas as brigas internas dos bolsonaristas é algo que a gente tem que ficar sempre de olho, né, gente? Ó, Valdemar, Daniela Lima. Deixa eu ver se consigo achar aqui. Vamos botar aqui no formato de shorts. Ai, meu Deus do céu. Daniela Lima, Valdemar. Que aí eu vou finalizar aqui o nosso editorial, queridos e queridas. Sejam todos muito bem-vindos. Todos muito bem-vindas, meus caros e minhas caras. Temos aqui Valdemar da Costa Neto. O duro é que quando as coisas vão... Essa entrevista já é mais antiga, né? Quando a coisa vai andando um pouco mais... A gente vê ali como a coisa anda, né? Aqui, ó. Agora temos o vídeo. Vou trazer aqui para vocês. O Valdemar é o cara que fala isso aqui, né? Tem muitos. Cada um tem um palpite, nós não discutimos isso antes. Qual é o seu? O do senhor, Qual é o seu? O meu? Tereza Cristina. Tereza Cristina é senadora, ela Tem nome um muito forte no carisma. agro. Tem um carisma. E o Zema, hein, presidente? Vem se falando do Zema. O Zema que seria, poderia fazer Minas Gerais, enfim. Maravilhoso. Mas o senhor prefere a Tereza? Não. Vocês perguntaram o pessoal. Uhum. Eu não vou dar palpite nisso. Quem vai escolher é o Flávio Bolsonaro. Mas o senhor falou que prefere a Tereza. A Tereza, eu acho a Tereza o máximo. Ela tem um carisma que é um negócio. Tudo que a Tereza passou em todos os lugares na vida, tudo ela fez sucesso. Ela chegou lá em Brasília, ela era deputada pelo PSB. E aí, eu era líder naquela época, e eu falei, quem foi eleito líder do PSB? A Tereza Cristina. Eu falei, mas como? Mas ela era deputada? Não, eu sabia que não era, porque eu estava lá há muito tempo. A Tereza, em todo lugar que ela passou, ela fez sucesso. Ela tem um carisma, que é um negócio. Você olha para ela, você adora ela. Você vê que ela é uma pessoa do bem, uma pessoa séria, correta. E aí acontece o seguinte, o Zema nos daria voto em Minas Gerais. Então você vê que, assim, o Valdemar, ele tem duas agendas. Ele tenta agradar a família Bolsonaro e ele tem uma agenda de políticos que ele conhece. E ele é um cara que ele é péssimo para ser amigo do... Aliás, como é que o Jair Bolsonaro consegue ter amigos? Porque ele criou essa filhodependência, o que os bolsos sexuais que o Reinaldo menciona não conseguem ver. Eles não estão mais no campo da análise racional do bolsonarismo. Mas tem que vir Valdemar da Costa Neto, um cara que já foi condenado por corrupção, foi condenado lá nos processos, lá atrás, mensalão, tudo o que aconteceu, e está enfiado agora, sem ser deputado, na questão das emendas. A gente tem o Valdemar da Costa Neto mandando a real pro Bolsonaro. Mandando a real pro Bolsonaro de que as coisas não vão ficar desse jeito, meus queridos. A coisa vai degringolar. E aí o Valdemar tem que pensar no dele. Tem que pensar exatamente naquilo que a gente estava falando ontem, que a preocupação do Valdemar é fazer senador e deputado. A preocupação do Valdemar é sobreviver no Congresso.
A preocupação do Nicolas é com o futuro político dele. E a preocupação do Bolsonaro é criar uma corte. Jair Bolsonaro quer criar uma corte na presidência da República. Ele é o rei louco. É o rei louco, para usar aí uma metáfora. Com Game of Thrones. Com Game of Thrones em relação à política nacional. Então, meus caros, a gente tem que brigar e a gente tem que explorar essas tretas internas do bolsonarismo. É isso que tem que ser o investimento nosso dentro do nosso campo político, tá? A gente tem que ir pra cima, porque nem o Valdemar tá segurando esse troço deles. O Valdemar da Costa Neto não tá segurando esses caras. Não vai segurar esses caras. Não vai perdoar esses caras. E que bom. E que bom. Caraca, não acho o vídeo de jeito nenhum, né? Valdemar. Daniela Lima. Vamos ver se eu acho nas notícias. É isso, gente. É sobre isso daí que a gente tem que montar, meus caros. E não podemos... A gente não pode achar... que eles vão ficar muito coisas. Ó, como é que você consegue ser amigo de um cara que fala isso aqui? Vamos ver juntos aqui, só mais isso. Bora. Vice ideal pro Flávio. Não, tem não, muitos. Não é o vice ideal, peraí. Cada um tem um palpite, nós não discutimos isso antes. Qual é o seu? O do senhor, Qual é o seu? O meu, Agora vamos acertar. Tereza Cristina. Bora, é esse vídeo aqui. Não é que o Trump, de uma certa maneira, vai ser um cabo eleitoral importante do Flávio Bolsonaro? O senhor espera do governo americano algum gesto de apoio, por exemplo, ao Flávio, alguma sinalização mais forte? Eu espero também que o Trump melhore um pouco a situação dele, porque ele precisa estar numa situação boa. Mas que tipo de gesto o senhor espera? Assim, uma declaração, por exemplo, do Trump? Depende, ou de alguém perto próximo dele? Depende. Eu fiquei meio confuso de quando ele tirou a Magnitsky aqui do ministro. Eu fiquei confuso. Eu esperava que ele fosse chegar no final do nosso processo e fosse falar, vamos botar anistia que eu ajudo o país, eu tiro tudo, não mexo mais com ninguém. Isso não seria uma interferência indevida no processo eleitoral brasileiro? Mas ele falou claramente, o que estão fazendo com o Bolsonaro é o que fizeram comigo. O que queriam fazer comigo. E depois mudou. Eu acredito que ele vai ajudar o Flávio, não tenho dúvida disso. Ele quer um governo de direita aqui. Então, gente, eles estão dependendo do Trump. Eles estão dependendo de apoio internacional. A gente tem que apostar que essa irracionalidade dos bolsonaristas não vai fazer eles fazerem política. Que o que vai ganhar essa eleição, gente, é política. O que mudou toda essa eleição foi o furo do Intercept. A gente precisa ser sincero sobre isso. O que está guiando o nosso trabalho, e a gente falou muito isso ontem no Folha Entrevista. Quando a gente reclama da questão da comunicação do governo, tudo isso é muito importante. Eu concordo com o Zé Fernandes em cima disso. Tudo isso é muito importante, mas o que a gente mais precisa nesse momento é de jornalismo. O que a gente precisa mais nesse momento é de produção de conteúdo, é de gente competente, como os canais progressistas todos, profissionais como o Leandro Demore, muita gente bacana que está trabalhando aqui na internet. A gente precisa de todo mundo unido nesses pontos. Tá? Então eu peço para vocês, superchats, pix, membresias, a gente precisa da presença de vocês. Deixa eu ler alguns chats aqui. A Jane Glaze. Jane Glaze, que saudade, querida. Fazia tempo que eu não te vi aqui. Valdemar é um bandido que não precisa de delação premiada. Ele confessa de boa porque confia na impunidade e amigos políticos que o defendem. Sim,
O Valdemar, eu nunca me esqueço, um dos cortes mais vistos deste distinto canal lá no começo era da ex do Valdemar falando: Valdemar, abandona o Bolsonaro, Valdemar. Ela tá avisando, ó, lá atrás. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!